Pai Celestial, louvado e glorificado seja o teu santo nome. Nesse momento estamos aqui, ó Pai, com uma família reunida em teu santo nome. Queremos convidar neste momento o teu Espírito Santo para que fale o nosso coração através da tua palavra, através deste estudo que teremos aqui neste momento. Abençoe neste momento cada pessoa que está participando através do YouTube, da rede social. Abençoe as famílias que aqui estão, Senhor. Que o Senhor toque poderosamente em cada coração. Venha falar a nós neste momento, Pai. Também pedimos perdão pelos nossos pecados, para que tudo que acontecer aqui seja aceito pelo Senhor, para a honra e glória ao teu santo nome. Permanece conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Pessoal, o tempo de angústia, né? O tempo de angústia de Jacó. Quando falamos sobre o tempo de angústia de Jacó, precisamos considerar, né? Quando que ocorrerá e de qual angústia nós estamos falando, né? Como assim, pastor? De qual angústia nós estamos falando? Sim, de acordo com o Espírito de Profecia, haverá o tempo de angústia de Jacó após o fechamento da porta da graça, mas também, momentos antes do fechamento da porta da graça, haverá um tempo de angústia, né? E para entender esse tema, né, precisamos compreender o que diz a Bíblia e o Espírito de Profecia. Então, à medida que eu vou passando aqui o slide, tá? Não se preocupe agora em querer tirar foto, em copiar nesse momento, porque você terá acesso a esse PowerPoint, né, ao PDF também. Já enviei ao Roberto, ele poderá disponibilizar para vocês aí que fizer o contato com ele, tá? Então, neste momento, eu vou passar aqui o que diz a Bíblia e o Espírito de Profecia e quando ocorrerá. Veja bem, vocês estão vendo aí uma tela nesse momento, né? O tempo de angústia de Jacó, né? Tempo de angústia na sequência dos eventos. Pessoal, bem aqui vocês estão vendo aí a capa de um livro, né, chamado A Sequência, Eventos Proféticos. Esse aqui é um e-book que eu estou desenvolvendo, na verdade já está quase aí no seu estágio final a ser concluído. E aqui no lado direito, no lado esquerdo, nós temos aí uma seção de eventos, né? Porque quando falamos sobre o tempo de angústia, precisamos entender quando ele ocorrerá, né? Seguido de qual evento profético. E aí, nós temos aí o primeiro ponto da sacudidura, né? A retirada gradual do Espírito Santo, o decreto dominical, a apostasia nacional nos Estados Unidos, a chuva serôdia e o alto clamor, a sacudidura no seu auge, angústia durante o alto clamor, e esse é o primeiro momento, né? O encerramento da terceira mensagem angélica, o selamento de Deus, o fechamento da porta da graça, os 4 ventos são soltos, o envio das pragas, o decreto de morte, a perseguição e o tempo de angústia final, o ato culminante, já foi até mencionado aí pelo Jabes, né? A personificação de Satanás, né? Em tentar fazer uma contrafação, a imitação da volta de Cristo, a ressurreição especial e o concerto de paz, a volta de Jesus pela constelação de Órion, a ressurreição geral dos justos, o milênio e o juízo executivo, o final e o glorioso triunfo, né? São vários eventos, um seguido de outro, né? E aí vocês estão vendo aí no ponto número 7 e o número 14 e 15, o tempo de angústia, né? Veja bem que o tempo de angústia de Jacó, na verdade, ele acontece após o fechamento da porta da graça. Vamos aqui considerar conforme as imagens a seguir. Vamos aqui nesse momento falar então sobre a angústia de Jacó, né? Porque para entendermos o tempo de angústia do povo de Deus, precisamos também compreender como foi a angústia de Jacó. E aqui nós temos algumas citações do texto bíblico, né? A referência, Jacó vive momentos de angústia. Então, para considerar, Jacó engana seu pai e seu irmão, Gênesis capítulo 27, do versículo 18 até o 24, e o versículo 36, né? Jacó havia enganado seu pai e também havia enganado seu irmão. Segundo ponto, Jacó foge e Deus o encontra em Betel. Gênesis 28, verso 10 a 17, né? Deus encontra-se com Jacó, Deus faz promessa para Jacó. Jacó, então, ele faz um voto para com Deus, né? E aí apresenta-se Gênesis 28, verso 20 ao versículo 22.
E Jacó, então, é enganado por Labão, já em Gênesis capítulo 29, no versículo 25. Deus pede para Jacó retornar para a sua parentela, em Gênesis 31, do verso 12 a 13. Por quê? Porque depois que Jacó foi enganado por Labão, né, o próprio Senhor aparece a Jacó em Gênesis 31 e ele diz: Jacó, eu tenho percebido tudo que Labão, né, tem feito a ti. E aí então Deus pede para que Jacó ele deixe ali aquela região e vá para a sua parentela. É aí então que começa a angústia de Jacó. Jacó começa a entrar em angústia, temendo por sua vida e pela família, né? Ao saber que Esaú agora vem ao seu encontro com mais de 400 homens, né? Jacó envia alguns homens e eles trazem a notícia de que Esaú está vindo ali com mais de 400 homens para matá-lo. E é nesse momento que você pode conferir também em Gênesis 32, do versículo 6 ao versículo 21, onde Jacó ele ora a Deus para que de alguma forma Deus possa livrá-lo ali daquele momento terrível, né? Seu irmão está vindo para encontrá-lo, ele teme perder a sua vida e teme perder também a vida da sua família. E aí então Jacó ele luta com Deus durante a madrugada, ele vive momentos de angústia e ele precisa se arrepender dos seus pecados, né? Gênesis capítulo 32, do versículo 22 ao versículo 30. Então, Jacó já estava angustiado porque seu irmão estava vindo, mas Jacó precisava se arrepender do seu pecado. Naquela madrugada, então, o anjo do Senhor, que ali é o próprio Jesus Cristo, né, luta com Jacó durante aquela madrugada toda. Jacó não sabe com quem ele está lutando. Jacó tenta descobrir quem é, e aí então aquele anjo pergunta para Jacó, né, qual é o teu nome? E eu quero que vocês reflitam um pouco nisso também, né? Quando o anjo pergunta para Jacó qual é o seu nome, não que ele não soubesse o nome de Jacó, mas era para que Jacó considerasse realmente quem ele é. Depois de ter lutado com Deus, ele venceu, se arrependeu profundamente do seu pecado e agora estava preparado para encontrar o seu irmão, né? Jacó encontra-se com Esaú e a paz é restabelecida. Gênesis capítulo 33, né, do versículo 1 ao 4 e o verso 10. E no final, Jacó volta para Betel e ele honra seu voto a Deus por seu grande livramento no tempo de sua angústia. Gênesis 35, versículo 1 ao 7. Então, como vocês podem acompanhar nesse momento, nós temos aqui várias citações bíblicas mostrando momentos de angústias na vida de Jacó. E trazendo para o lado espiritual, a Bíblia também nos revela que o povo de Deus viverá momentos de angústias semelhantes ao de Jacó. E aí eu passo nesse momento aqui o slide, né? E aí, esse é o momento, então, o tempo de angústia de Jacó, no versículo bíblico, né? Daniel capítulo 12, no versículo 1, diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Daniel 12, verso 1. Algumas pessoas poderiam perguntar assim, mas quem é que falou sobre esse tempo de angústia? Onde está na Bíblia, né? Então a Bíblia nos apresenta, né? Daniel 12, e nós temos aí abaixo também Jeremias capítulo 30, do versículo 5 ao versículo 7, nos diz: assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz. Perguntai, pois, e vede, se acaso um homem tem dores de parto, porque vejo a cada homem com as mãos na cintura, como que está dando a luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Veja bem, meus amados irmãos que estão acompanhando nesse momento, né? Jacó já havia morrido há muito tempo. Então aqui o profeta Jeremias, né, como porta-voz de Deus, ele já não estava falando mais de Jacó literalmente, né? Mas agora aqui do povo de Israel, que passará por um momento de angústia semelhante aos dias de Jacó. Nós temos um outro texto aqui também, em Naum, capítulo 1, verso 9, aonde nos diz: que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia.
Aqui é um texto bíblico também para mostrar, né, para alguns irmãos, especialmente para mim, tem alguns irmãos que já fizeram pergunta, pastor, como é que nós temos a certeza que o pecado não vai se levantar pela segunda vez? Como é que nós temos a certeza que alguém não vai se rebelar contra Deus, um outro anjo vai se rebelar contra Deus como Satanás? E a certeza que temos é que Deus declarou, né, que o mal não se levantará pela segunda vez, a angústia não se levantará pela segunda vez. Quem falou isso foi o Senhor. No livro de Profetas e Reis, capítulo 49, a irmã White diz que Deus é aquele que vê o século no fim dos tempos, né? Aquele que vê o fim de todas as coisas e declarou: o dragão irou-se contra a mulher e foi guerrear contra os restantes da sua descendência. O nosso Deus, ele vê o fim antes do começo, né? Nosso Senhor, ele tem um conhecimento prévio do futuro. E para considerar, né, o povo de Deus viverá um tempo de angústia, só que não será devido à pena de morte decretada pelo governo, né? Nós compreendemos pela Bíblia Sagrada e pelo Espírito de Profecia que a principal angústia que o povo de Deus viverá, angústia de alma intensa, é porque Satanás acusará o povo de Deus de seus pecados, dizendo que seus pecados não foram apagados nos registros dos céus. E aí vem a questão da dúvida: será que estamos salvos ou estamos perdidos, né? É um ponto que a gente vai trabalhar aí logo no final desse material, tá? Vamos avançar aqui então. A angústia durante o alto clamor. E é aqui que eu convido sua atenção nesse momento, né? Quando falamos sobre o tempo de angústia de Jacó, precisamos considerar, como eu mencionei no início, né? De qual angústia nós estamos falando. Aquela após o fechamento da porta da graça ou aquela anterior ao fechamento da porta da graça. Vejamos aí o que diz a mensageira do Senhor Ellen White no Primeiros Escritos, capítulo 21. Acompanhe comigo. Vi que o Santo Sábado é e será o muro de separação entre o verdadeiro Israel de Deus e os incrédulos, e que o sábado é o grande fator que une os corações dos queridos de Deus. Os expectantes santos vi que Deus tinha filhos que não reconheciam o sábado e não o guardavam. Eles não haviam rejeitado a luz sobre esse ponto. E aí ela diz aqui, ó, e ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo, ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Essa visão foi dada em 1847, quando havia apenas poucos dentre os irmãos do advento observando o sábado, e desses somente uns poucos supunham que sua observância era de suficiente importância para constituir uma linha de separação entre o povo de Deus e os incrédulos. Então aqui a irmã White menciona que no início do tempo de angústia, e ela vai explicar depois que esse não é o tempo de angústia após o fechamento da porta da graça, esse é um outro tempo de angústia. E ela diz que no início do tempo de angústia, especialmente desse, todos nós fomos cheios do Espírito Santo. Por quê? Veio o decreto dominical, né? O Congresso americano ali fez a promulgação da observância do domingo. O Papa alegou que esse dia é um reconhecimento da sua supremacia. A chuva serôdia caiu, iniciou-se um alto clamor, a pregação da terceira mensagem angélica, né? A chuva serôdia provocou uma sacudidura. Então, de todos os lados aí, o povo de Deus está sendo sacudido nesse momento, mas o povo de Deus cheio do Espírito Santo para proclamar a verdade da terceira mensagem angélica. Continuando aqui no próximo slide, a irmã White já explica sobre esse tempo de angústia. E ela diz assim, ó, agora o cumprimento dessa visão está começando a ser visto. E perceba bem o que ela diz aqui, ó. O início do tempo de angústia ali mencionado não se refere ao tempo em que as pragas começarão a ser derramadas, mas a um breve período pouco antes, enquanto Cristo está no santuário celestial. Então perceba que esse tempo de angústia que a irmã White menciona, ele ocorre antes de Cristo deixar o santuário celestial, né? E nós teremos um segundo tempo de angústia, né, após o fechamento da porta da graça. Continuando, ela diz assim, nesse tempo, enquanto a obra de salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra e as nações ficarão iradas, embora contidas para não impedir a obra do terceiro anjo. Neste tempo, a chuva serôdia ou o refrigério pela presença do Senhor virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé
no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. E aí, meus queridos, né? Aqui vem a questão, né? Como que essa chuva, como que esse tempo de angústia ocorrerá, né? Veja bem, irmãos, né? Nós temos vários textos, pelo menos aí em Miqueias capítulo 7, né? Miqueias capítulo 7, do versículo 5 ao versículo 7, lá diz que o inimigo do homem é o próprio homem. Jesus, em Mateus capítulo 10, ele fala também que um irmão entregará o outro à morte. Haverá divisões familiares. Lucas capítulo 12, Jesus disse que 5 estarão divididos dentro da casa, né? 2 contra 3, 3 contra 2, nora contra sogra, sogra contra nora, filha contra pai, pai contra filho. Há filhos que se levantarão e matarão os seus próprios progenitores, né? Os seus próprios pais. Então, perceba que esse vai ser um momento difícil, né? Jesus mesmo diz, não penseis que vim trazer paz, vim trazer divisão entre o pai e a mãe, entre a nora e a sogra, né? Então, divisões familiares e de amigos ocorrerão nesse momento, né? A verdade presente, o sábado será o toque de lealdade, mas também será o ponto de controvérsia. Será o ponto de controvérsia, né? O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 1 até o 5, Paulo fala para Timóteo, Timóteo, prega a verdade, quer seja oportuno ou não. Porque chegarão tempos difíceis, os homens se recusarão a dar ouvidos à verdade, né? Secar-se-ão de mestres como que sentindo coceira nos ouvidos. Mas aí Paulo fala para Timóteo, você cumpre cabalmente o teu ministério. Então, Paulo já mencionou, chegaria um tempo em que as pessoas se recusariam a dar ouvidos à verdade. Então, esse é o momento que acontecerá durante a pregação da terceira mensagem angélica. Provocará uma sacudidura. A Bíblia fala sobre esse momento da chuva serôdia e também fala sobre a questão da sacudidura, né? E nós sabemos que a chuva serôdia, né, como uma figura de linguagem, é apresentada como a primeira e a última chuva em Deuteronômio capítulo 11, no verso 14. Aparece também em Tiago capítulo 5, no verso 7 ao verso 8, quando Tiago relaciona a vinda de Cristo com o derramamento da primeira e a última chuva, né? Também há no livro de Joel, capítulo 2, verso 23, Oséias, capítulo 6, verso 3, onde fala que o Senhor descerá como chuva serôdia, e o profeta Zacarias, no capítulo 10 e no verso 1, ele diz assim, orem pela chuva serôdia. Zacarias 10, verso 1. Já Amós, verso 9 a 9, Deus nos revela que ele vai sacudir o povo de Israel entre todas as nações. Isaías capítulo 30, a partir do versículo 25 também, Deus diz que ele está vindo na sua ardente ira para peneirar as nações, né? Nós temos um outro texto também de Neemias capítulo 5, verso 13, onde Neemias diz que Deus sacuda o homem da sua casa e do seu serviço, todo homem que não cumprir essa promessa. Então a Bíblia fala desse momento da sacudidura, ela é inevitável, ela vai acontecer. Precisamos estar firmes, porque Deus está purificando a sua igreja, e a irmã White diz que a sacudidura já começou. Continuando aqui, prosseguindo, né? Nós temos aqui agora, então, o tempo de angústia de Jacó. E aí, a irmã White diz aqui, em Testemunhos Seletos, né? Volume 1, capítulo 26, à medida que a terceira mensagem se avoluma e se torna alto clamor, e que a obra final é acompanhada de grande poder e glória, o fiel povo de Deus participa dessa glória. É a chuva serôdia que os vivifica e fortalece para passar pelo tempo de angústia. E aqui é um ponto muito importante, né? A chuva serôdia não será derramada para conversão, para transformação do caráter. A chuva serôdia vem como aperfeiçoamento espiritual, para reacender a chama que se apagou. O Espírito de Profecia deixa claro que a chuva temporã, a primeira chuva dada no Pentecoste, ela sim executa conversão, produz um novo nascimento. Mas a chuva serôdia, ela executa em nós, desenvolve em nós um caráter semelhante ao de Cristo, aquele que deve subsistir para a prova final. Prosseguindo, a irmã White diz aqui no livro O Grande Conflito, no capítulo 39, também foi mencionado aí o capítulo pelo irmão anterior, né? Deixando ele o santuário,
As trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios, e Satanás tem domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. Terminou a longanimidade de Deus. O mundo rejeitou a sua misericórdia, desprezou-lhe o amor, pisando sua lei. Os ímpios passaram os limites do seu tempo de graça. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, foi por fim retirado. Desabrigados da graça divina, não têm proteção contra o maligno. Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande, o quê? Angústia final. Ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos das paixões humanas, ficarão às soltas todos os elementos de contenda. O mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível do que a que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. Então vocês percebem aqui, meus irmãos, a irmã White agora está mencionando aqui no capítulo 39 do Grande Conflito, né, que depois que Cristo deixa o santuário celestial, depois que o Espírito Santo, então, finalmente é retirado, Satanás mergulhará o povo de Deus em uma angústia final, né? Todos os habitantes da terra. Prosseguindo, aqui em Profetas e Reis, capítulo 41, a mensageira de Deus ainda diz: a ira do homem será especialmente despertada contra os que santificam o quê? O sábado do quarto mandamento. E, por fim, um decreto universal denunciará a esses como dignos de morte. Então, veja bem, após a pregação ali da terceira mensagem angélica, né, os que estão dentro da igreja que eram joio sairão, e os que estão fora virão para preencher as fileiras daqueles que saíram. E agora, esses que entraram, né, que aceitaram a pregação da terceira mensagem angélica, aceitaram a verdade do sábado, receberam o selo, agora eles se preparam para atravessar com o povo de Deus o tempo de angústia de Jacó. E aí, então, a segunda citação aqui de Primeiros Escritos, capítulo 3, a mensageira diz: saiu um decreto para se matarem os santos, o que fez com que esses clamassem dia e noite por livramento. Esse foi o tempo de angústia de Jacó. Então perceba que esse segundo momento do tempo de angústia está se referindo agora após o fechamento da porta da graça, após a retirada do Espírito Santo finalmente. Eu mencionei no início, né, a retirada gradual do Espírito Santo. Ellen White, no livro Eventos Finais, ela deixa claro que o Espírito Santo já está se retirando de algumas cidades ímpias, inclusive de algumas pessoas, né? A Bíblia já nos revela, no livro de 1 Timóteo, o Espírito Santo se retirou de Saul quando ele ainda estava vivo, né? Há também uma outra citação em que o Espírito do Senhor havia se retirado ali do momento ali do templo, né? E os sumos sacerdotes voltaram para oficiar ali dentro, nem perceberam que Deus havia se retirado, como diz o Espírito de Profecia. No livro Atos dos Apóstolos, a mensageira de Deus também diz que quando Nero, o imperador, decretou morte para o apóstolo Paulo, então quando as portas do calabouço se fecharam por trás do apóstolo Paulo, a porta da graça se fechara para Nero. Nunca mais a luz do Espírito Santo penetraria nos recessos da sua alma poluída pelo pecado. Então veja que mesmo antes do fechamento da porta da graça, alguém pode perder o Espírito Santo ainda em vida, né? E aqui na continuação, o grande conflito condensado no capítulo 39 nos diz: anjos estão posicionados ao redor daqueles que guardaram a palavra da paciência de Cristo. Eles testemunharam sua angústia e ouviram que suas orações esperam a palavra de ordem de seu comandante para arrancar do perigo. Mas eles devem ainda aguardar um pouco. O povo de Deus deve beber o cálice e ser batizado com o batismo. Mateus capítulo 20, verso 20 ao 23, né? A irmã White aqui citando. Contudo, por amor dos escolhidos, o tempo de angústia será abreviado. O fim virá mais rapidamente do que os homens esperam. E aqui já está até a explicação, o motivo pelo qual ele será abreviado, né? Por amor aos escolhidos de Deus.
Avançando, aqui em Primeiros Escritos, capítulo 2 ainda, diz assim, ó, no tempo de angústia, fugimos todos das cidades e vilas, mas fomos perseguidos pelos ímpios, os quais entraram nas casas dos santos com espadas. Testemunhos Seletos, volume 1, capítulo 26. Vi que Deus preservará seu povo de maneira maravilhosa durante o tempo de angústia de Jacó. O grande conflito, continuação aí do capítulo 39, nos diz: o povo de Deus, embora perseguido e angustiado, embora sofra pela falta de alimento, não será o que? Não será abandonado a perecer, né? Anjos suprirão suas necessidades, o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Eu, Deus de Israel, não os desampararei. Nós temos aqui uma menção do texto de Isaías 33, né, no verso 16, onde está escrito exatamente isso, né? Ao fiel, o seu pão lhe será dado e as suas águas serão o quê? Certas. Os anjos também serviram a Cristo no deserto da tentação. Elias também foi alimentado por uma ave. Deus supriu sua necessidade, né? Elias também, Jacó também foi suprido por Deus quando ele estava ali ainda em Betel. O povo de Israel, quando estava no deserto, e podemos aqui mencionar Salmos capítulo 78, você pode ler aí Salmo 78 completo, né? A maneira como Deus cuidou do povo de Israel. Deus providenciou pão e água para o povo no deserto. Um lugar deserto onde não tem nenhuma adega, não tem nenhum supermercado, aparentemente, alguém que possa disponibilizar água, e de repente Deus tira a água da rocha, Deus manda o alimento, o maná do céu, e o texto bíblico, Salmo 78, diz que cada qual comeu o pão dos anjos, o cereal do céu. Então aqui está uma promessa para nós, né? De que assim também Deus suprirá a necessidade dos seus amados. Prosseguindo, na próxima citação aqui no início, o grande conflito, ainda no capítulo 39, diz: o Espírito de Deus foi por fim retirado. Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma angústia, em uma grande angústia final. Acusando Satanás, o povo de Deus, e por causa dos seus pecados, o Senhor lhes permite que os prove até o último ponto. Sua confiança em Deus, sua fé e firmeza serão severamente postas à prova. O amor de Deus para com seus filhos durante o período de sua mais intensa prova é tão forte e terno como nos dias de sua mais radiante prosperidade, mas é necessário passarem pela fornalha de fogo. Sua natureza terrena deve ser consumida para que a imagem de Cristo possa refletir-se perfeitamente. O tempo de agonia e angústia que diante de nós está exigirá, e aqui ela deixa bem claro, uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. E ela diz, fé que não desfaleça, ainda que severamente o quê? Provada. Bons, precisamos começar, se não começamos a trabalhar a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus, nossa comunhão, o aperfeiçoamento da nossa fé, já estamos atrasados, né? A mensageira de Deus continua dizendo ainda nos escritos, né, que os jovens precisam se colocar numa plataforma mais elevada, fazer da palavra de Deus a sua guia, né? Ela diz aí que muitos jovens ainda estão indecisos, né, no vale da decisão, e não somente os jovens, né, mas toda a membresia. Estamos passando por um momento drástico, né, período de Laodiceia, mas precisamos vivenciar um avivamento espiritual, uma reforma completa na nossa vida. Não haverá qualquer outra reforma que podemos imaginar se primeiro não acontecer uma reforma no coração, né? Avançando, no versículo bíblico, né, Isaías capítulo 26, verso 20 e 21, e aqui eu quero considerar com vocês um ponto muito importante, irmãos, que durante o tempo de angústia de Jacó, biblicamente, o Espírito de Profecia nos deixa claro que o povo de Deus, após o fechamento da porta da graça, o povo de Deus não morrerá mais. Deus não dará esse crédito a Satanás para que possa tirar a vida de ninguém, porque após o fechamento da porta da graça, todos os casos estão traçados para a vida ou para a morte. Mas aí então, o que acontecerá com o povo de Deus durante o tempo de angústia de Jacó após o fechamento da porta da graça?
Acompanhe comigo aí o texto de Isaías, capítulo 26. Olha o que o Senhor diz. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti e esconde-te só por um momento até que passes o quê? A ira. E eu quero fazer um comentário dentro desse texto do profeta Isaías. A mensageira de Deus, né, a irmã White, ela deixa claro, ela faz uma pergunta: quais são esses quartos que os cristãos devem se esconder? E ela mesma responde que é a proteção de Cristo e dos anjos. Significa que no tempo de angústia de Jacó, no período mais crítico, né, mais drástico, o Senhor irá nos guardar no abrigo de sua proteção. O Senhor irá nos acolher na sua sombra, sobre suas asas, né, como apresenta Salmos capítulo 21. Olha o que diz aí Salmos capítulo 9, no verso 9. O Senhor é também alto refúgio para o quê? Para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Salmos capítulo 32, no verso 7, também nos diz: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Irmãos, aqui está a nossa esperança, sabe? Olhando para o Senhor, nós podemos ter uma nova certeza diante dele. Não seremos abandonados. A Bíblia nos deixa claro, Deus jamais abandona uma família no momento mais crítico de sua vida. A mensageira de Deus na igreja, no livro A Igreja Remanescente, ela diz que o Deus de Israel continuará conosco até o fim. A próxima citação aqui de Salmos 91, com exceções aqui de textos, né? 1, 2, 9 e 14, nos diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Então, todos esses textos que até então lemos aqui, textos bíblicos, aqui nos deixa claro que existe um esconderijo para o povo de Deus. E este é o esconderijo dos salvos. E agora a pergunta vem, né? Será que há um esconderijo também para os ímpios? Bom, a mensageira de Deus também nos revela que durante a visão, os olhos dela se dirigiu a um grupo e ela mesmo diz: os meus olhos se dirigiram para um grupo que não tinha abrigo, estavam desabrigados da proteção divina, né? Por quê? Porque não se prepararam, né? Não tomaram a decisão, não batalharam, não lutaram com Deus e agora se acharam despreparados para a prova final. Aqui no texto bíblico a seguir, né, iremos falar aqui sobre o esconderijo dos ímpios. E eu quero que você tome nota de Isaías capítulo 26, assim como Deus ele fala aqui para o povo de Israel, né? Para o povo de Deus, vai, pois, povo meu. Veja bem o que Deus diz para o seu povo. Vai, pois, povo meu. Avançando, olha o que Deus fala agora para os ímpios. E esse é o esconderijo dos ímpios. Isaías capítulo 2, verso 10 ao verso 12, né? E o verso 17, 19 e o 21. Diz assim: vai, entra nas rochas e esconde-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que sejais abatidos. A arrogância do homem será abatida, e a sua altivez será humilhada. E aí vem a repetição: só o Senhor será exaltado naquele dia. Então os homens se meterão nas cavernas e das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Quando ele se levantar para espantar a terra, meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar o quê? A terra. Quando você e eu lemos aqui Isaías capítulo 2, você que está me acompanhando nesse momento através do YouTube,
Qual passagem lembra a você esses textos que acabamos de ler? Se você nesse momento está pensando em Apocalipse capítulo 6, você acertou, né? Apocalipse capítulo 6 é um cumprimento, né, daquilo que Deus anunciou através do profeta Isaías no capítulo 2. Avançando aqui um pouquinho, você vai perceber. Apocalipse capítulo 6, no verso 14 ao verso 17, diz assim: E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos e os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Perceberam aqui, amados irmãos, que existe um esconderijo para os salvos, mas também existe um esconderijo para os ímpios. Nesse caso aqui, os ímpios, a razão e o motivo pelo qual eles vão se esconder nas cavernas e nos rochedos é porque eles estão desabrigados da graça divina. E agora, então, eles estão fugindo de terror, de medo e pavor diante daquilo que está acontecendo, né? A irmã White, ela cita, falando sobre a volta de Cristo, que nenhuma linguagem poderá descrever a cena daquele grande dia. Enquanto para nós será um dia muito alegre, o qual levantaremos a nossa cabeça, né, e exultaremos, esse é o nosso Deus a quem aguardávamos, esse dia será um dia de terror para os ímpios. Então eles procurarão esconder-se do Senhor, porque eles sabem agora que o dia deles chegaram, né? E aí estamos caminhando agora aqui para o final, devido ao horário, né? É importante aqui nós considerarmos, irmãos, que Deus, ele tem um remanescente, sabe? Hoje, é claro, né? Eu percebo muitos irmãos preocupados, às vezes, com o decreto dominical, com os acontecimentos, né? Mas precisamos também se preocupar com a nossa condição espiritual, precisamos nos preocupar como está a nossa comunhão, como está o nosso relacionamento com Deus. Às vezes estamos tão preocupados em fazer as coisas, né, para o outro, fazer aqui, pregar ali, dar um estudo bíblico ali, mas precisamos também investir em nós. O que nos lembra isso é até a história lá de Marta e Maria, né? Quando Jesus foi visitar a casa de Marta e Maria, Maria sentou-se para ouvir Jesus, mas Marta estava preocupada em servir. Então aqui é um ponto para a nossa reflexão. Há momentos de servir, que é importante servir o próximo, dar um estudo bíblico, né? Pregar aqui e ali, fazer uma visita, mas também precisamos avaliar a nossa vida espiritual. Precisamos fazer uma reflexão para ver se está havendo um progresso em nossa vida. Porque a vida cristã implica constante o quê? Crescimento. E a verdadeira vida cristã, né? A verdadeira fé cristã, né? É a dolorosa experiência de você renunciar tudo por amor a Cristo a fim de segui-lo. A irmã White, ainda no livro Obreiros, né? No capítulo que fala sobre consagração, ela fala assim que o nosso Senhor, ele não aceitará uma entrega dividida. O obreiro de Deus, o membro da igreja, o pastor, precisa entender o que significa a entrega de si mesmo. E com base aqui nesses textos bíblicos, né? Deus, ele tem um remanescente na terra. E nós não estamos falando aqui de placa religiosa, de rótulos, né? Não estamos falando aqui se somos adventistas, assembleanos, Deus é amor. Será salvo aquele que manteve a fé em Cristo, guardou os 10 mandamentos, viveu uma vida de fé, arrependimento no Filho de Deus, né? Aqui está, então, a característica do verdadeiro cristão. O cristão, aquele que entregou sua vida a Cristo, aquele que professou sua fé, que um dia desceu as águas batismais, aquele que recebeu a primeira chuva temporã, a chuva do batismo do Espírito Santo, precisa desenvolver a sua salvação, como o apóstolo Paulo fala, desenvolvei a vossa salvação. Precisamos crucificar o nosso eu. O apóstolo Paulo fala, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo, meu viver é Cristo, meu morrer é lucro. Antes de Paulo morrer, ele falou para Timóteo,
olhe, já estou sendo oferecido como sacrifício, o tempo da minha partida chegou, mas combati o quê? Um bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Desde já, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Então hoje, precisamos viver como remanescentes de Deus. E aí então aqui Romanos capítulo 11, no verso 5, nos diz: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive o que? Um remanescente segundo a eleição da graça. Precisamos considerar também o que diz Apocalipse capítulo 12, verso 17, né? Quando João, ele relata lá: irou-se o dragão contra quem? Contra a mulher, e foi fazer guerra com os restantes da sua descendência, os restantes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm a fé em Jesus. Então perceba que o objeto da ira de Satanás é a lei de Deus. E Satanás, ele tem uma ira contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus, contra aqueles que manifestaram a sua fé em Cristo Jesus, especialmente contra os remanescentes de Deus. Romanos capítulo 9, versículo 27, aqui nos diz: mas relativamente a Israel, dele clama quem? Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será o quê? Salvo. E aqui é um ponto importante, meus irmãos, amigos que estão aqui nesse momento, né? Eu vejo muitas pessoas aí se alegrando, se gloriando, né? Nossa, nós crescemos em números na associação, conseguimos batizar X pessoas, né? E às vezes estamos tão preocupados com números, com quantidade, e aprendemos que Deus está preocupado com a qualidade. Deus está preocupado com a qualidade. Se fizermos a nossa parte, podemos colocar as nossas expectativas em Deus, né? É Deus que aumenta a estatística, meus irmãos, né? Em Atos capítulo 2 e Atos capítulo 4 nos deixa bem claro que quando o povo de Deus vivia ali a unidade, pregava o evangelho, vivia o amor, dia após dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Nunca precisamos, né, se preocupar com quantidade, apenas com a qualidade. E hoje muitas pessoas se preocupam com a quantidade. E aí aqui o Senhor mesmo está dizendo que ainda que o povo de Israel, né, a nação de Israel seja como a areia do mar, é só o remanescente que será o que? Salvo. Eu e você precisamos viver como um remanescente. Jeremias capítulo 50, no verso 20, nos diz aqui: naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a iniquidade de Israel e já não haverá os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei aos remanescentes que eu deixar. E aqui está uma explicação, né? No tempo de angústia, quando Satanás ele mergulhar os habitantes da terra em uma angústia final, acusando o povo de Deus de seus pecados, mas a mensageira de Deus, Ellen White, nos diz que quando Cristo então deixar o santuário celestial, ele terá apagado os nossos pecados dos registros. A expiação de Cristo foi perfeita e completa. Então, os nossos pecados, as nossas iniquidades serão removidas. E é por isso que o Senhor explica aí em Jeremias capítulo 50. Então, buscar-se-á a iniquidade de Israel, os pecados de Judá, mas não se acharão. Por quê? Porque Deus, o Senhor, perdoará os remanescentes que ele deixar. E quem são os remanescentes? Aqueles que estão se preparando. Aqueles que, como Jacó, estão lutando com Deus, se arrependendo de seus pecados. Meus amados irmãos, nós iremos concluir agora com essa imagem, né? E aí tem um texto que eu coloquei. Nossa única segurança está em Deus, nosso Senhor. Em quem está a sua segurança? Precisamos refletir sobre isso. E aqui para entender, né? O refúgio não é uma casa, não é o campo, não é a mata, não é debaixo de uma caverna, né? Não é ali numa aldeia, em qualquer outro lugar que você possa imaginar. O refúgio é o próprio Senhor. O refúgio é o próprio Deus. Precisamos estar amparados na sua graça salvadora, vivendo como remanescente. Sabemos que Cristo está retornando,
Os acontecimentos estão acontecendo de forma muito rápida. Cristo retornará nessa geração. E eu deixo aqui uma pergunta para você refletir, né? Para você refletir na sua vida espiritual. Aonde você quer passar a sua eternidade quando Cristo voltar? Né? Infelizmente, hoje há muitas pessoas que estão descendo a sepultura com seus casos traçados para a vida e para a morte. Amanhã, há pessoas que irão morrer sem saber, né? E eu deixo até esse exemplo. Por exemplo, hoje tem pessoas que irão dormir sem saber que amanhã estarão vivas, né? Há pessoas que terão uma morte súbita, há pessoas que irão infartar. E a nossa vida passa muito rápido nesse mundo, né? Estamos vivendo nesse período de transitoriedade, né? Tudo passa muito rápido. E às vezes deixamos de investir naquilo que é mais importante, que é o que? A vida espiritual. Tem muitas pessoas adiando a oportunidade de salvação, deixando para amanhã. Satanás enche o coração e a mente das pessoas. Amanhã você se arrepende, amanhã você volta para Deus, amanhã você se batiza, né? Depois você se conserta com Deus, aproveite esse momento, você ainda é jovem, você ainda é novo. Mas a Bíblia fala, né? O que é a nossa vida? A nossa vida é como uma neblina, como um vapor, né? Tudo passa muito rápido. Então, enquanto você está aqui vivo, enquanto seu coração está batendo, é a oportunidade que você tem para remediar os defeitos do caráter, para permitir que verdadeiramente Cristo possa nascer no seu coração e que toda a sua vida possa ser transformada. E a mensageira de Deus deixou bem claro: precisamos de uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Precisamos aperfeiçoar essa fé para que possamos atravessar esse tempo de angústia com os demais, com os fiéis povo de Deus. Esse povo, os remanescentes, são aqueles apresentados em Apocalipse 14, são eles, né, os verdadeiros seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Aonde está a sua segurança hoje? Eu digo para você, meus irmãos, a minha segurança está em Cristo. Eu já tomei a minha decisão e continuo firme, prosseguindo para o alvo da salvação, como diz o apóstolo Paulo, combatendo hoje um bom combate, na certeza que o Senhor nos está aguardando a coroa incorruptível. Um dia, eu e você lá no céu, poderemos dizer aquela frase lá do grande conflito, né, do capítulo 42, na certeza e na esperança, quando finalmente Deus ele purificar o universo do pecado, né, o grande conflito terminou, pecados e pecadores não mais existem, o universo inteiro está purificado. Veja bem, uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação, daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas em sua serena beleza e seu perfeito gozo, declaram que Deus é amor. O nosso conflito já está terminando. Amém? Pai Celestial, primeiramente glorificado e louvado seja o teu santo nome. Obrigado pela oportunidade que nos deu para nos aprofundar na tua palavra, nos textos bíblicos, nos textos do Espírito de Profecia. O Senhor falou poderosamente aqui ao nosso coração e à nossa mente, nos impressionando com essas verdades bíblicas, despertando, Senhor Deus, a nossa vida espiritual para aquilo que está diante de nós. Temos a plena certeza hoje que o Senhor retornará ainda nessa geração. Os eventos estão acontecendo muito rápido. No entanto, ainda há muitas pessoas no vale da decisão. Não queremos ser pegos de surpresa, Senhor Deus, por aquilo que já está acontecendo. Assim como o apóstolo Paulo, Pedro, assim como os profetas do Antigo Testamento, queremos cooperar com o Senhor nessa grande jornada. A tua mensageira diz que a nós não é permitido passar por mais de 2 vezes nessa vida. Só temos uma única oportunidade e não podemos jogá-lo fora neste momento. Queremos aproveitar ao máximo enquanto a porta da graça está aberta para remediar os defeitos do nosso caráter, para que verdadeiramente o caráter de Cristo possa ser reparado em nós, para que toda a nossa natureza terrena seja consumida pelo fogo, para que a perfeita imagem de Jesus seja refletida, Senhor Deus. Queremos aperfeiçoar essa fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Não ficar preocupado com o que ainda vai acontecer,
mas estar preocupado em como permanecer até que o Senhor venha. Aprendemos aqui também neste estudo que, apesar do tempo de angústia, o Senhor tem um remanescente nessa terra. E, independente da quantidade, é o remanescente que será salvo. E hoje vemos muitas pessoas dando ênfase em números. E às vezes muitas pessoas são batizadas de forma despreparadas, não se converteram, não se decidiram verdadeiramente. E às vezes ali foram no impulso do sentimento, das emoções. E sabemos que a pior forma de prejudicar a vida de uma pessoa é a batizando de forma despreparada. E o céu, o evangelho, é transformação de vidas. E não estamos aqui focados na quantidade, em números, mas estamos preocupados com a qualidade, Senhor Deus, em oferecer o nosso melhor. E a tua palavra diz que precisamos ser perfeitos para com o Senhor nosso Deus, oferecendo o nosso melhor, sendo íntegro, puro, reto, justo, como nos apresenta Apocalipse 14, são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. A tua palavra também, Salmos 101, verso 6, nos diz que os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, este me servirá. Senhor, queremos ser este remanescente. Nos abençoa, nos guarda, aperfeiçoa a nossa fé, nos desenvolve espiritualmente, Senhor. Firma nossos passos no caminho da justiça. Guia-nos em direção a Canaã celestial. Hoje agradecemos ao Senhor porque já não vivemos mais atrelados a uma vida passageira, porque somos embaixadores do reino celestial, mas também somos cidadãos da eternidade. Toma em tuas mãos nesse momento cada família que está aqui reunida. Abençoe, ó Deus, cada homem e mulher que participou desta live, seguindo através do YouTube, da rede social. Que todos eles encontrem as bênçãos que estão procurando, mas acima de tudo, encontre o Senhor da bênção, que é o Senhor nosso Deus. Obrigado porque o Senhor é nosso refúgio e nossa fortaleza. O Senhor é a verdadeira segurança que precisamos. Nos abençoa, Pai. Perdoa nossos pecados. Purificai o nosso coração e a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo, como nos apresenta o apóstolo Paulo em Hebreus capítulo 9. Lava-nos com o teu sangue purificador. Nos concede agora um bom descanso, uma ótima noite de sono e nos desperta amanhã para mais um dia com o Senhor. Toma nossas vidas em tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.